Irmãos, abram vossas Bíblias no texto tema da nossa conferência. Está no primeiro epístolo de Pedro, capítulo 1. Vamos ler apenas os dois versículos que são o tema. Versículo 18 e 19. Olha, alguém lembrou, Irmãos, vamos fazer um ensaiado aqui. Toda vez que eu for tomar água, vocês vão dar glória a Deus, amém? Olha o ensaio. Glória a Deus. As pessoas vão passar aí fora e pensar, eita, o culto está pegando fogo. Nada, só o pregador bebendo água. Aí quando eles entrarem, eles vão pensar, rapaz, se o pregador bebendo água, eles dão glória a Deus, e quando eles ouvirem Deus falar com eles? Eita glória! Glória a Deus. Vai dizer o seguinte: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que, por tradição, recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo. Repita, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Amém? Glória a Deus. Podeis assentar. Irmão, se eu disser para vocês hoje que eu estou feliz por essa oportunidade, eu estaria faltando com a verdade. Eu não estou feliz. Eu estou muito feliz. Eu estou mais que feliz. Porque quando eu visitei essa igreja aqui a primeira vez, foi num culto do Umad Samar, onde estava Alisson e Neide. Irmãos, foi forte, aquele culto foi forte. E eu falei, meu Deus, que culto abençoado. Gostei dessa igreja, vou ficar. Falei para minha esposa, nós estávamos procurando uma igreja, falei, vamos ficar nessa igreja. E nós ficamos nessa igreja. E desde aquele dia, brotou no meu coração uma vontade de ministrar aqui na igreja. E mais para frente, Deus nos deu oportunidade, e eu tinha uma mensagem já preparada. Eu falei, quando eu receber a oportunidade, eu vou pregar essa mensagem. Aí 2 domingos depois, o pastor João pregou a mensagem. Aí eu falei, rapaz, agora eu vou mudar a mensagem, eu vou tentar agora uma outra mensagem. E a primeira vontade era pregar, a segunda vontade era poder pregar num domingo, irmãos, porque pregador sabe que pregar no meio de semana é bom, é maravilhoso, mas o domingo vem pessoas, vem mais gente, as pessoas às vezes, tem gente que só vem no domingo, então às vezes é o domingo que a gente pega e fala algo evangelístico e você sai remoendo com vontade de vir no próximo domingo, não é isso? E hoje Deus me deu mais essa oportunidade, irmão, isso aqui é a realização de um sonho. Mas é verdade que nós temos muitas pessoas aqui, e eu estou feliz, mas nós temos o costume de perguntar, quem está feliz dá glória a Deus? Aos irmãos, glória a Deus. Mas é verdade que existem pessoas também que estão tristes. Sim ou não? Tem pessoas, irmãos, que está igual a sunamita. Você pergunta para ele, vai bem? E ele, vai tudo bem. Mas não está tudo bem. E a gente sabe disso. Porque as pessoas muitas das vezes pensam que o crente, por ser crente, ele não pode ter tristeza. E isso, irmãos, é um engano de Satanás. Nós somos pessoas e nós teremos dias que vamos estar muito felizes. Nós temos dias que estaremos realizando um sonho como eu estou aqui. Mas também nós teremos dias que o luto vai bater a nossa porta. Nós vamos ter dias que vai ser triste, que vai ser complicado. Por isso que o salmista vai dizer lá no Salmo 30, no verso 5, o choro dura mas a alegria vem. Repita comigo, a alegria vem. Glória a Deus, aleluia. Então nós temos esperança. Irmãos, a alegria vem ao amanhecer. Mas você vai dizer para uma mãe que está enlutada, acabou de perder o filho, à noite, olha, vai chorar hoje à noite, mas amanhã quero ver você no baile, amanhã quero ver você na festa. Você vai dizer isso para ela? Não, irmãos. Temos que entender que o livro de Salmos é um livro poético. E por vezes nós temos que ver essa situação como uma forma figurada. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, mesmo sendo de forma figurada, mesmo que o sofrimento tenha durado até hoje, eu creio que vai amanhecer na sua vida. Irmãos,
A título de introdução, eu quero falar sobre Neemias. Neemias, no capítulo 2, salvo engano, no versículo 5, a palavra do Senhor vai nos dizer que Neemias chega diante do rei. E a palavra do Senhor vai nos dizer que Neemias, a função dele era ser copeiro do rei. Copeiro, irmãos, é aquela pessoa que vai servir o vinho ao rei. E todos nós sabemos o que significa o vinho, né, irmãos? Vinho significa alegria. Repita comigo, vinho é alegria. É por isso que aquele casamento nas bodas de Caná da Galileia começou a ficar complicado. Por quê? Porque faltou o vinho, faltou a alegria. Só que Neemias estava triste, mas ele não usou desse artifício para deixar de servir ao rei. E é por isso que eu louvo a Deus por sua vida, porque eu sei que tem pessoas que estão tristes, tem pessoas que estão amarguradas, tem pessoas que Deus abriu a porta, mas tem pessoas que Deus fechou a porta, e mesmo você triste, você está aqui para servir ao rei. Mas qual era o motivo da tristeza de Neemias? Repita comigo, quem pergunta? Quer saber. Neemias estava triste porque ele perguntou para um dos seus irmãos, Anani, como estava Jerusalém. Ele pergunta, como está Jerusalém? Como estão os irmãos que estão lá, que ficaram lá? Aqueles que escaparam do cativeiro, como eles estão? E Anani vem e responde, Jerusalém, está feia a coisa. Jerusalém não está bem. Por quê? Porque as portas que foram queimadas continuam queimadas. Os muros que foram fendidos continuam fendidos. Aquelas pessoas que estão lá estão vivendo em grande miséria. Irmãos, eu quero fazer aqui abrir um parêntese. Meses atrás saiu uma notícia. Olha o tipo de notícia que eu estou vendo, irmãos, misericórdia. Saiu uma notícia que o conde Chiquinho Scarpa tinha dado a entrevista e foi muito polêmica. Porque na entrevista ele diz assim, o entrevistador, do que você não gosta? Aí ele pega e diz assim, eu não gosto de pobre. Irmãos, eu do outro lado do celular fiquei falando, eu também não gosto de tu não, cabra. Já não gostei de você. Aí a pessoa vai perguntar para ele, mas por que você não gosta de pobre? Aí ele disse assim, eu não gosto de pobre, porque quando a gente pergunta para ele, e aí, está tudo bem? Ele vai dizer, não está bem porque minha mãe adoeceu, não está bem porque meu pai perdeu a perna, não está bem porque agora eu estou doente, não está bem porque eu fui demitido. Ou seja, ele não gosta de pobre, porque quando ele vai perguntar, o pobre vai dizer, só que ele não quer ajudar. Ele não quer ajudar. Mas Neemias não. E os missionários dessa igreja também não. Vou dizer de novo, e os missionários dessa igreja também não. Por quê? Porque quando Neemias recebe a notícia, a palavra do Senhor vai nos dizer que ele chora. Ele não chora um dia, a palavra do Senhor vai nos dizer que ele chora há alguns dias. A notícia foi tão forte, pegou ele tão cheio, que ele diz assim, não é possível que eu esteja aqui no palácio, comendo do bom e do melhor, na presença do rei, e os meus irmãos estão lá passando necessidade. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você aqui. Se o sofrimento do teu irmão não te abalar, a ponto de você derramar uma lágrima, eu sinto muito, mas missionário você não vai ser. Irmãos, o missionário, ele não suporta saber que ele almoçou e o irmão não almoçou. O missionário, irmão, ele não suporta ter 2 roupas de frio e ver o irmão se tremendo. O missionário, ele não suporta saber que ele vai comer do bom e do melhor e o outro irmão vai ter que passar meses e meses no pão com ovo, no arroz com ovo, às vezes no arroz puro, jejuando sem vontade. Então Neemias agora se abate, chora, e há um caráter, agora eu quero na minha introdução trazer um caráter mais missionário. Por quê? Porque existem missões que nascem de diferentes formas. Nós temos a missão que nasceu no coração de Neemias, quando ele se entristece, e agora Deus fala ao seu coração,
e ele não suporta e vai fazer a missão. Mas também nós temos os missionários que são igual Jonas, irmãos. Como? Deus fala para ele, vai para tal lugar, se você não for, aquele povo vai morrer, vai para o inferno, e o missionário não quer ir. Vira as costas e vai embora, irmãos, para outro lugar. Irmão, mas deixa eu dizer uma coisa para você. Mesmo as missões sendo diferentes, elas têm uma semelhança, um ponto em comum. E qual é? Não importa quem vai. Não importa quem se dispõe. A missão vai ser feita. Quantos aqui estão dispostos a ir, mesmo sem vontade? Mesmo sem vontade. Tem uma máxima no militarismo, e eu quero que só os militares aqui respondam, do recruta ao que está na reserva. Tem uma máxima lá que em todo lugar tem. Missão dada é missão. Missão dada é missão. Como é que Deus me dá uma missão e eu não vou cumprir ela, irmãos? Missão dada é missão cumprida. E Neemias entendeu aquilo. Existem diversas formas da missão brotar no seu coração e de você receber ela. Você pode receber a missão como Isaías recebeu. Vem uma voz do céu e diz assim: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Isaías, o missionário que não consegue ver ninguém sofrendo, se levanta e diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Onde estão os Isaías? Onde estão os Isaías? Irmãos, mas também tem aquelas pessoas que perguntam e não gostam da resposta. Irmãos, um certo homem, a epígrafe da palavra vai dizer o jovem rico. Eu aprendi com o meu pastor que epígrafe não é Bíblia, né? Não é inspirado, está na Bíblia, mas não é inspirado. Diz o jovem rico, mas poderia ser um homem rico. A Bíblia vai dizer que esse homem ou jovem chega em Jesus e pergunta: o que farei, mestre? Bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Aí Jesus se vira para ele e diz assim: vai lá, vende tudo o que você tem, volta e me segue. Ele voltou? Irmãos, cuidado quando você for perguntar algo para Jesus, porque Jesus não costuma alisar, não. Jesus não costuma olhar para o que a gente quer, não. Ele vai olhar sempre para o que o reino precisa. E eu vendo esse tipo de perguntas, irmãos, não vão esquecer. E eu vendo esse tipo de perguntas, eu começo a reparar no tipo de perguntas que estão sendo feitas no nosso tempo. Porque antigamente, no período bíblico, você vai ver Jesus chegar na samaritana, e a samaritana vai perguntar para ele o quê? Onde devemos adorar? Olha a preocupação. Uma mulher sem vergonha, que já tinha 5 maridos, já tinha tido 5 maridos. E a pergunta dela é: aonde devemos adorar? Você pega ali o jovem rico, mesmo ali, grudado no seu dinheiro, pergunta: o que farei para herdar a vida eterna? Nicodemos, covarde, mesmo covarde, ele pergunta para o Senhor: o que eu farei? Como eu farei para nascer de novo? Então você vê pessoas que estão totalmente longe do que Deus quer e mesmo assim fazem as perguntas corretas. Mas hoje em dia, irmãos, quando se levanta alguém com algum conhecimento e você vai ver o tipo de pergunta: eu posso beber se for um pouquinho? Olha o tipo de pergunta: eu posso fazer tatuagem? Eu posso tomar um vinhozinho pro coração? Olha o tipo de pergunta: eu posso me divorciar e casar de novo? Olha o tipo de pergunta: será que eu posso jogar no tigrinho? Irmãos, misericórdia! Onde está o interesse pelas coisas do reino? É tudo para o nosso prazer, é tudo para aliviar, como vai dizer Pedro assim, é tudo para voltar às práticas que nós herdamos dos nossos pais, mas não! Nós fomos comprados por um sangue.
já não cabe mais. Quem é comprado sabe o valor que tem. Irmãos, é certo que, haja visto essa pergunta, você vê que os tempos mudaram demais. As coisas mudaram, né, irmãos? Essa semana agora, não salvo engano, acho que mês passado, saiu a notícia de que Israel explodiu alguns pages e walkie-talkies do Hezbollah, né? Aí, irmãos, eu sei o que é um page, eu sei o que é um walkie-talkie, mas você vai perguntar para esses jovens, eles não sabem o que é, não. Eles só conhecem o celular, só conhece o TikTok. Pergunta o que é TikTok, ele vai saber. Fazer dancinha, um monte de coisa, né? Eles vão saber. Eles não sabem. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Existem pessoas que perderam a vida por causa desse tipo de coisa. Irmãos, no meu tempo, meu sonho era ter um Walkman. Depois saiu o Walkman e eu queria ter um Discman. Mas as coisas vão mudando. Aquilo que tinha valor, hoje não tem mais. Vai modernizando, as coisas vão perdendo valor e as coisas mudam. E eu louvo a Deus porque as coisas mudam. E eu vou contar aqui um testemunho para vocês. Quando a Heloísa, minha filha, minha segunda filha, a filha do meio, que o pessoal, o filho do meio não vale muita coisa, né? A minha segunda filha nasceu, irmãos, eu fui visitar ela na Santa Maria, no Hospital de Santa Maria. Quando eu cheguei lá, irmãos, quando eu olhei para ela, eu falei assim, essa é que vai cuidar de mim quando eu estiver velho. Porque, irmãos, ela nasceu feia demais. Ela nasceu molhada demais, ela nasceu feia demais. Mas aí, minha mãe percebeu que eu tomei um choque, ela falou assim, não, meu filho, ela só está inchada. Eu falei, graças a Deus que vai mudar. E ela foi mudando, irmão, e foi melhorando. E as coisas para ela mudaram. Hoje ela é linda, graças a Deus. Hoje ela é linda. Oi? E ela vai continuar cuidando de mim, mas agora bonita, viu, irmãos? Irmãos, os tempos mudaram. As coisas mudaram. Os aparelhos mudaram. O valor da sua casa aumentou. O saco de arroz aumentou. Mas tem uma coisa que não muda de preço, é a tua alma. Pode passar um dia, 2 dias, 10 anos, a tua alma continua tendo o mesmo preço. Ah, irmão, eu estou aqui louvando a Deus, engrandecendo a Deus, me arrumei, estou pregando, então minha alma vale mais do que o cachaceiro? Negativo. A minha alma vale o mesmo preço daquele que hoje está na sarjeta. E é necessário que nós venhamos entender isso. Por quê? Porque se a dor do outro não me abater, eu não sou um missionário. Se eu não entender que ele vale o mesmo que eu valho, eu nunca serei um missionário. Irmãos, Pedro, quando ele vai escrever essa carta, ele vai escrever aos irmãos, os crentes que estão dispersos, eles estão espalhados. Essa carta é escrita por volta de 62, 64 depois de Cristo. Começa-se uma perseguição e os irmãos que estavam em Jerusalém, agora eles começam a fugir. Por quê? Porque estão sendo ameaçados de morte. E nesse momento que eles estão fugindo, irmãos, não é como o nosso tempo. Os irmãos que são militares vão entender. Vocês estão aqui hoje, aí daqui a pouco chega uma carta para vocês e diz assim, não, agora vocês vão ter que se apresentar lá no Rio de Janeiro. Aí vai vocês lá para o Rio de Janeiro, com sua família, tudo direitinho. Aí vai ter os problemas, né, de não poder mais ir no restaurante que gosta, vai ter o problema de não poder mais comprar na padaria que gostava, vai ter que distanciar mais dos amigos, tal, não sei o quê. Mas essa perseguição era diferente. Essa mudança não era proposital. Eles não estavam indo porque eles queriam. Eles estavam indo porque se eles ficassem, eles seriam mortos. Então Pedro pega e vai escrever para eles, para animá-los, porque a perseguição estava. Pedro não vai dizer assim, olha, fiquem firmes, porque a perseguição vai acabar, Fábio. Negativo. Eles vão dizer assim, fiquem firmes, porque a perseguição vai aumentar. E vocês louvem a Deus, porque vocês estão sendo dignos de ser perseguidos por amor do nome dEle.
Irmãos, mas tem gente, infelizmente, que se o pneu do carro furar, Deus não é comigo. Se estiver vindo para a igreja, está na chapinha, choveu e molhou, meu Deus, por quê? Isso não é para mim, irmãos, que eu sou careca. Então, existem pessoas que não entendem essa perseguição, que não entendem o que estava passando no coração e na mente daquelas pessoas. Mas Pedro sabia. Pedro sabia. Por que Pedro sabia? Quando alguém chegou em Pedro e falou assim: Pedro, como é que é perseguição? É assim. Pedro, como é que é ser açoitado? É assim. Pedro, como é que é ser ridicularizado? É assim. Então Pedro, antes de começar essa carta, Pedro tem um encontro com Jesus. E agora eu vou caminhar para a mensagem, irmãos. Quando Pedro tem o primeiro encontro de Jesus, é aonde? No barco, na beira da praia. Pedro pescou, vocês conhecem a história? Pescou, não tentou pescar, voltou, não teve nada. E eu aprendi com o pastor Júnior que naquele dia, Jesus não estava pregando para a multidão, Jesus estava pregando para Pedro. Eu fico imaginando Deus, olha para Jesus e diz assim: vai até a praia, chegando lá, você vai encontrar um escritor. Um escritor? Mas Pedro não era pescador? Pedro era pescador para mim e para você. Mas para o Deus que é presciente, ele já sabia que aquele pescador viraria um escritor. Por quê, irmãos? Porque Deus não é como nós. Deus não é como Samuel. Vocês lembram de Samuel quando ele foi ungir Davi? Passa os filhos tudinho de Jessé. E Samuel: não é nenhum desses aqui não. Passou do mais bonito ao mais feio, do mais forte ao mais fraco, não é nenhum desses aqui não. Porque eu pensei que era o mais forte, que era o mais bonito. Aí Deus pega e vira para Samuel e diz assim: ei Samuel, tu rapaz, velho de crente, criado na igreja, tu ainda está olhando para a aparência. Tu, Samuel, que eu falo contigo desde criança, tu ainda está olhando se o irmão é tatuado, se é careca. Irmãos, Samuel, eu não vejo como você vê, mas eu olho dentro do coração do missionário. Aí, Jesus pega Pedro, antigo pescador. Quando ele vai, volta ao mar, pesca, vem com o barco cheio de peixe, o que Pedro faz? Abandona os peixes e vai seguir a Jesus. Com o barco cheio, ele abandona e vai seguir a Jesus. Por quê, irmãos? Porque você pode estar correndo atrás de tudo. Você pode estar correndo atrás de carro novo, você pode estar correndo atrás de casa nova, pode estar correndo atrás de vaga de concurso, pode estar correndo atrás de tudo, mas um dia vocês vão entender que a presença dEle vale mais do que tudo. A presença daquele que nos chamou vale mais do que qualquer coisa. Agora, Pedro começa a caminhar com Jesus. E caminhando com Jesus, ele começa a destacar no meio dos versículos, no meio dos discípulos, até que um dia, eu imagino Jesus acordando, arregaçando as mangas: hoje eu vou separar os homens dos meninos. Jesus chega e começa: é necessário que vocês comam da minha carne, bebam do meu sangue. A palavra do Senhor vai nos dizer que no meio daquele discurso, um monte de discípulo começa para a esquerda, outro para a direita, e começa a fugir, e começa a sair, e começa a ir embora. E talvez aquele seja um dos dias mais tristes do ministério de Jesus, porque naquele dia, muitas pessoas apostataram da fé. Sabe por quê? Porque tem pessoas que quando vem para cá, que ouve Deus falar a verdade, ele não aguenta, ele vai embora, ele vai atrás de outro que fala aquilo que ele quer escutar. Mas nesse altar tem palavra de Deus. Nesse altar tem palavra de Deus.
Tem palavra de conforto, mas tem palavra de confronto. Tem palavra de esperança, mas também tem palavra para você poder se consertar, varão. Porque senão não adianta. Pastor, ontem, antes de acabar o culto aqui, pastor pegou a oportunidade, irmão. Quem tem ouvidos, ouça. Quem tem ouvidos, ouça. Mas é necessário, nós estamos todo mundo aqui de novo. Por quê? Porque a ovelha conhece a voz do seu. A ovelha conhece a voz do seu. E estamos todos nós aqui de novo. Mas Jesus naquele dia começou. Pá, pá. E o pessoal, quem que pode ouvir esse discurso? E pá, quem é que dá conta? E sai 10, e sai 15. Aí Jesus pega e vira para os discípulos e diz assim, não, quer ir com eles? Olha o Jesus amoroso, irmão, olha o Jesus amoroso. Olha o Jesus que as pessoas não querem pregar mais. Olha o Jesus que as pessoas não querem pregar mais. Olha o Jesus que está fugindo dos púlpitos, porque não tem mais lugar. Porque não querem falar que ele abre a porta, mas ele também fecha a porta. Não querem falar que ele dá vida, mas ele também mata. Aí agora, Jesus vira para os discípulos e diz assim, querem ir também não? Aí Pedro vem falar aquele versículo que é tema dos nossos congressos. Para quem iremos nós? Para quem? Para quem? É para quem, não é para onde. Ele vai dizer, para quem iremos nós? Tu tens palavra de vida eterna. E Pedro começa a destacar no meio dos discípulos. Até que um dia, Jesus se vira para os discípulos e pergunta, como é que está a minha reputação por aí? E aí? Como é que está a minha reputação por aí? E se Jesus pergunta isso para nós hoje, hein, irmãos? Eita, se os outros estão lendo tua vida, como é que está a minha reputação? Eita, Jesus! Como é que está a minha reputação por aí? Quem é que eles dizem que eu sou? Aí um diz assim, estão dizendo que tu é Elias. Ah, tá bom. Mas e vocês? Mas e você, missionário? Quem é que eu sou para você? Aí Pedro novamente se levanta e começa, tu és... Não, irmãos, pelo amor de Deus, eu não estou sozinho aqui não. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Agora o pescador que é escritor também revela. Para quem iremos nós, sim. Eu falei certo, eu estudei demais. Para quem iremos nós? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E a caminhada de Pedro com Jesus continua até que chega um dia. Até que chega um dia, que na Bíblia de vocês está escrito, Jesus prediz a sua morte pela primeira vez. Quando Jesus prediz a sua morte, ele vai dizer assim, importa que eu vá para Jerusalém. E importa que eu seja entregue aos sacerdotes, aos príncipes. E eles me baterão. E eles me cuspirão. E eles me afligirão. E eu morrerei. Pedro amava Jesus de um tanto que ele chama Jesus de lata na sua Bíblia. Ele chama Jesus de lado e diz assim, mestre, já que você sabe que vai acontecer, isso não vai não. Não vai não. O amor não vai não. Jesus se vira para Pedro e diz assim, para trás de mim, Satanás. Porque importa que um dia tu mesmo escreva que você foi comprado com sangue. Para trás de mim, Satanás. E aquela palavra, irmãos, entra no coração de Pedro. E os dias se passam. Jesus falou só para Pedro. E os dias se passam. E na quinta-feira, dia da ceia, Alexandre. No dia da ceia, Jesus se reúne com os discípulos. Paz do Senhor, Pedro.
Pai do Senhor. Pai do Senhor, João. Paz do Senhor. Vamos comer do meu corpo, beber do meu sangue. Mas importa dizer a vocês que um de vós há de me trair. Jesus tinha revelado que havia um Satanás no meio deles, naquele mesmo dia que Pedro disse: para quem iremos nós? E a segunda vez Jesus disse para Pedro. E agora ele diz para todos os discípulos. E a palavra vai nos dizer que todos eles, sem exceção, todos eles perguntaram: sou eu? Sou eu? Eles não perguntam: Jesus, é Pedro? João não pergunta: Jesus, é Judas? Não, eles perguntam: sou eu? Por quê? Porque a mesa é lugar de examinar quem? Não é? Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. Jesus não revela a ninguém. Mas havia alguém que estava muito incomodado. Quem? Não, irmãos, Pedro. Tinha alguém incomodado, que ele não suporta o silêncio. E ele lá, talvez do meio da mesa, vira para quem? Para Jesus? Não, ele pede para João e ele fala bem assim: pergunta quem é. Pedro estava aflito e não se sentia mais íntimo, a ponto de levantar do seu lugar e perguntar. E ele vai e transfere essa responsabilidade para quem, irmãos? Para João. João está do lado de Jesus. João se deita no colo de Jesus e pergunta: mestre, quem é? Eita Deus. E Jesus agora prova para mim e para você que buscar intimidade é bom demais. Porque para algumas pessoas ele revela, para outras não. João se deita. Quem é? E Jesus: ei, João, tu é curioso, né? Tá bom. Aquele a quem eu molhar o bocado e entregar esse que vai me trair. Naquele momento, Jesus molha o bocado e entrega na mão de Judas. Irmãos, naquela mesa só tinham 3 pessoas que sabiam que era o traidor: Jesus, João e o próprio Judas. Os discípulos não ficam sabendo, eu vou provar para você. Eles tomam a ceia. Quando termina, Jesus canta um hino. Quando Jesus canta um hino, eles estão indo para o Getsêmani. Quando eles chegam no Getsêmani, tem Jesus e 11 discípulos. Por quê? Porque Judas o havia ido lá. Judas tinha ido lá entregar Jesus. Então, Jesus deixa 8 e chama 3. Pedro, Tiago e João. Vamos ali orar. Chega num certo lugar, Jesus deixa os 3 e vai mais além. E a palavra do Senhor vai nos dizer que Jesus ora. Volta e os discípulos estão dormindo. Ele acorda os discípulos: ó, chamei vocês para orar. Deixa eles acordados. Volta para orar. Volta de novo. Eles estavam dormindo. E ele vai de novo, volta a terceira vez, estão dormindo. Jesus, naquela oração, ele suou o quê? Ele suou o quê? Então eu posso dizer para você que na obra tem gente que está dando sangue, mas tem gente que está dormindo. Eu posso dizer para você que tem gente que não está ligando para a sua vida porque tem amor à obra, mas tem gente que ainda está dormindo. Quando ele volta a terceira vez, ele diz: levante-se. Importa que o Filho do Homem seja entregue. Para que Pedro escreva na sua primeira epístola que foi pago um preço. Quando eles vão até, quando eles estão ali, que levantam, que vão saindo, quem chega? Judas.
Quando Judas chega, ele beija Jesus. Agora eu quero provar, agora que eu provo para você que Pedro não sabia. Quando Judas beija Jesus, os soldados vêm para pegar Jesus. Pedro pega a sua e corta a orelha do soldado. Se Pedro soubesse que era Judas, quem é que levava essa espadada, irmãos? Seja sincero. Quem é que ia ser cortado de cima a baixo naquele mesmo Getsêmani? Irmãos, tem gente por aí que está merecendo ser cortado, mas Deus ainda tem misericórdia. Deus não revelou para ninguém, porque Ele ainda tem lugar para você. Cadê a água, irmão? Cadê a água? Aqui para mim. Irmãos, cá entre nós aqui. Qual é o maior mal que pode acontecer para você, na sua carne? É o quê? Qual o maior mal? Uma doença? Qual o maior mal? Uma aflição? Eu respondo, é a morte. Não há nada pior que possa acontecer com a sua carne do que a sua morte. Pedro ainda guardava a espada para se proteger de alguém que pudesse matar a sua carne. Mas Pedro já havia visto Jesus ressuscitar Lázaro. Pedro já havia visto Jesus ressuscitar a filha de Jairo. Pedro já havia visto Jesus ressuscitar o filho da viúva de Naim. Então Pedro sabia que se alguém fizesse mal para ele, Jesus tinha o poder de ressuscitar. Mas assim como eu e você, Pedro não tinha total confiança em Jesus. O que acontece conosco, irmãos? O que precisa nós vermos mais para largarmos a nossa espada e seguirmos a Jesus com amor? Então agora, Jesus vai para a cruz. Pedro segue Jesus de longe. Está na palavra, viu, irmãos? A partir daquele momento, Pedro começou a seguir Jesus de longe. Aí aquela pessoa que vem para a igreja diz assim, não, esse ano eu não vou fazer nada não, vou só vir para o culto, eu vou seguir Jesus aqui, ó, de longe. Quero muito envolvimento não, que eu tenho medo do que pode acontecer. Irmãos, abrindo parênteses aqui, nós estamos lecionando Casados para Sempre. Irmão, vou falar uma coisa para vocês, viu? Tem vezes que dá vontade de ficar assim, ó, de longe. Porque você tem que entrar na guerra, irmãos, não tem como. Então Pedro agora está seguindo de longe. Seguindo de longe. Irmãos, quem segue de longe não tem firmeza. Quem segue de longe, se alguém perguntar para você, Renato, tu segue a Jesus? Eu nem conheço. Esse daí que está... Estou fora. Só que Jesus vai à cruz. Morre. Por mim e por você. E é engraçado que lá na cruz, quando ele está lá em cima, que ele já expirou, o soldado vai quebrar as pernas dele. Só que eles não podiam, porque estava escrito que nenhum osso seria quebrado. E quando a palavra tem que ser cumprida, pode ser do capitão ao soldado, ele tem que respeitar. Eles vão quebrar, vão falar assim, não precisa quebrar não, me traz uma lança. Quando eles pegam a lança, eles furam Jesus, Diogo. E a palavra do Senhor vai nos dizer que sai sangue e água. Quando sai sangue, ainda está apagando. Quando o sangue acaba e sai só a água, os céus gritam, está pago. O preço era o sangue, está pago. Porque Jesus não derramou gotas de sangue por você não. Jesus derramou foi até a última. Não se entregue a Jesus pela metade. Ele se entregou por inteiro. Mas Deus falou para Jesus ir buscar lá na praia
um pescador que seria escritor. Deus não mandou chamar um pescador que seria um desviado. Então Jesus, quando ressuscita, ele volta, manda chamar Pedro. E é engraçado que Pedro agora está pescando novamente. Irmão, você quer aquele missionário, se você sair daqui hoje, e entrar no primeiro bar, você vai ver um monte de missionário que voltaram a pescar. Se você sair daqui hoje e for em algum prostíbulo, você vai ver diversos missionários que voltaram a pescar. Mas Jesus estava com uma fogueira acesa na praia, esperando aquele missionário. Talvez você conheça algum missionário que está nessa situação. Deixa eu dizer uma coisa para você: Jesus ainda tem uma fogueira acesa. Quando Pedro está voltando, Jesus grita lá da praia: o que é que vocês têm aí para comer? Nada, irmãos. Nada. Porque se você veio para cá e você resolver sair, não pensa que vai ter prosperidade lá fora, não. E quando eu digo prosperidade, não é só dinheiro não, irmão. Prosperidade vai muito mais além do que isso aí, viu? Então agora diz: o que é que vocês têm aí? Nada. Mas vem para cá. A Bíblia vai dizer que quando eles chegam na praia, Jesus está lá. Fogueira acesa, peixe lá na brasa. Pedro toma um susto. Mestre, me perdoa, o missionário está desviado. Eu não queria estar nessa situação, mas a prova veio forte demais. Jesus chama Pedro de lado e fala assim: vem cá. Lá atrás foi você que me chamou de lado, agora sou eu que quero acertar as coisas com você. Vem cá. Vem cá. Pedro, tu me ama? Missionário desviado, tu me ama? Eu te amo, Senhor. Missionário desviado, tu me ama? Eu te amo, Senhor. Missionário desviado, tu me ama? Aí ele se entristece e diz assim: oh Senhor, tu sabe, eu só estava com medo. É porque a prova foi muito forte, o vento soprou demais, eu não consegui suportar, mas eu te amo. Apacenta minhas ovelhas. Apacenta minhas ovelhas, porque eu te tirei da pesca, foi para você ser missionário. Eu te tirei de lá, foi para você ser diferente. Senhor, eu te amo. Apacenta minhas ovelhas. Aí quando alguém chega e pergunta para Pedro, alguém chega e pergunta para Judas: Judas, quanto vale uma alma? 30 moedas de prata. Pedro, quanto vale uma alma? Não tem como comprar, porque só uma coisa pode comprar, que é o sangue. Já foi comprado. É por isso que ele vai escrever: porque não fostes comprado com prata, nem ouro, nem nada. Foi sangue, foi sangue, foi sangue, foi sangue, foi sangue, foi sangue. Aleluia.
Aleluia. Meu Deus.